Olá, pessoal. Esta é a terceira parte da nossa playlist sobre delegates. A parte 2, espero que tenha dado uma boa ideia de como funcionam as delegates e as possibilidades que elas oferecem. Nesta terceira parte, vamos completar um pouco mais a discussão sobre delegates, mostrando o que são generic delegates. As generic delegates, ao contrário das delegates, elas não necessitam que você forneça de antemão os tipos de seus operandos. Elas permitem que esses operandos sejam definidos em tempo de execução. Por exemplo, esta delegate, Public Delegate Decimal Operation aqui, ela tem dois tipos pré-definidos aqui, ó, decimal e decimal y, ou seja, ela vai receber dois operandos e vai fazer alguma coisa com eles. Este aqui é um segundo tipo de delegates, que são as genéricas, ou seja, o tipo aqui foi pré-definido como decimal. Aqui eu estou dizendo que o tipo vai ser T1 e T2, sendo que T1 e T2 eu não preciso dizer de antemão o que é. E a definição dele vai ser, o primeiro operando X será do tipo T1 e o segundo operando Y será do tipo T2, sendo que esses tempos aqui a gente só vai conhecer em tempo de execução. Nós vamos ver exemplos de como a gente faz isso. Nós temos três tipos de generic delegates que já vêm definidos dentro da linguagem, e a Microsoft fez isso para facilitar a nossa vida, que são func, predicate e action. Nós vamos ver agora um exemplo de cada uma. Dessas três funções que nós temos, func, predicate e action, nós vamos começar com a func. Bom, vocês sabem que o C# não tem functions, né? Ela tem métodos que devolvem ou não valores, mas function ela não tem. Né? Se, por exemplo, você tem um método que devolve um valor, você indica lá o valor que ele devolve, senão você coloca void. Tá? Mas algo como function, como existe em outras linguagens, nós não temos. Mas nós temos aqui a func, que é uma delegate que trabalha como se fosse uma function. Então aqui, olha como é que ela funciona. Nós temos aqui, ó, esse tipo aqui é pré-definido. Então a gente vem direto aqui para o uso dele, porque a gente não precisa fazer como nós fazemos nos anteriores, declarar esse public delegate, etc. Func ele já sabe que ele é uma delegate. Então aqui nós estamos definindo essa func aqui, que vai receber um caractere decimal, um operador decimal, outro operador decimal e o terceiro, ou melhor, não é o terceiro, a última operação de uma function vai ser o que ela devolve. Então a function é uma delegate que obrigatoriamente devolve um valor. Obrigatoriamente por quê? Por construção, ela foi feita assim. Tá? Então aqui nós vamos receber um operador aqui, outro operador aqui, um parâmetro, né? Um outro parâmetro. Vamos fazer alguma coisa, que no caso vai ser aqui adicionar os dois números, e vamos receber o resultado no formato decimal. Então, olha como é que ela funciona. A definição dela começa aqui, né? Decimal, decimal, decimal. O nome dessa function vai ser soma e a implementação dela vai ser add numbers. Add numbers está definido aqui em cima. Então, ó, a implementação desta function, você sabe que a function pode ser, como todas as delegates, o método que ela que vai acionar, que vai definir a funcionalidade dela, pode ser definido em tempo de execução, né? Então é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos definindo esse aqui, estamos dizendo que o que ela vai fazer, a funcionalidade dela é a que está descrita aqui em add numbers, ou seja, vem aqui, add numbers, o que faz? Ele soma A mais B. Então, olha o que ela vai fazer aqui, ó. Add numbers, são os dois primeiros operandos, tá? Esse e esse vão ser somados e o resultado vai definir aqui no terceiro operando. A function, ela não é necessário que ela receba só dois operandos. Ela pode receber até 16. Então, ela pode vir aqui, ter 1, 2, até 16. Depois, o último vai ser o que ela devolve. Tá ok? Bom, então fica mais fácil você olhar aqui a definição dela. Olha como é que é. Ó. Int 1, int 2 e out result aqui. Ó. O resultado é o último deles. Tá? Esse T1, T2 pode ir de T1, T2 até T16. Tá bem? Ok. Então, agora vamos ver como é que ela funciona. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos rodar esse programa e vamos parar aqui na hora que eu chamo essa função aqui, está aqui embaixo. Ó. Então, estamos rodando aqui. Mandamos executar. Executamos, colocamos um ponto de parada aqui e olha o que ela fez até agora. Ó. Ela veio aqui, executou o que essa função está dizendo. User alert, nós vamos ver depois como é que é, são outros tipos de função. Chegamos aqui, nos interessa aqui, ó. User alert, func, add numbers. O que ela faz? Soma, que é o nome da function, tá? Soma,
está repetido aqui embaixo, 10 com 20, M aqui é para dizer que é decimal, tá certo? Você poderia não pôr o M aqui, porque como existe transformação implícita de 10 no inteiro para décima, você não precisaria pôr esse M aí. Mas é só para deixar mais claro que eu estou mandando um parâmetro aí em formato decimal, em tipo decimal, né? Então, o que ela faz aqui? O que ela escreve? 30, que é isso mais isso. E aqui eu posso, além de fazer como a gente fez, de colocar um valor em WriteLine, eu posso também jogar ele aqui numa variável chamada total. Vamos dar aqui um F10 para executar essa linha. Então chegamos aqui, total, o conteúdo dele é 30, tá certo? Então essa aqui é uma function que a gente acabou de definir. É bastante prático e você já pode prever que você pode fazer muita coisa legal com isso aí. Se você tem algum cálculo que se repete, alguma coisa, você pode definir ele com uma função desse tipo e você simplesmente vai invocar assim, vai devolver outra lá, bastante prático. Da mesma forma que a func, nós temos mais duas generic delegates, que são predicate e action. O predicate é muito parecido com a function, só que o predicate é o seguinte, o predicate devolve sempre, obrigatoriamente, por construção, ele sempre vai devolver um booleano, ou seja, sim ou não. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui de predicate. Então, temos aqui, ó, predicate. Tá aqui, ó. Eu estou querendo dizer se esse nó, eu estou passando predicate em um inteiro. Eu quero saber se esse inteiro que eu estou passando é um número primo. Então, ó, a implementação predicate recebe um inteiro, número primo. A implementação dele é isPrime, é essa função aqui, ó. Essa função aqui, isPrime, que é esse número que está aqui, ela calcula se um número é primo ou não, tá certo? Vamos rodar então essa função até aqui embaixo. E aqui nós vamos ver como é que nós estamos usando esse predicate aqui, ó. Nós estamos usando esse predicate assim, ó. Nós temos uma lista aqui de números. Esses números vão de 1 a 10, tá certo? É um range, enumerable range de 1 a 10. Agora, em cima desta lista de inteiros chamada números, eu vou aplicar find all, ou seja, determino todos os x, onde x seja igual ao número primo. Então, todos os números primos entre 1 e 10 vão ser listados e vão ser jogados aqui em números primos. E para isso nós vamos usar essa função aqui, predicate prime number. Passamos x, ele devolve sim ou não. Se ele der sim, ele vai ser incluído na lista. Se ele der não, ele não vai ser incluído. Então, executando, geramos aqui a lista de números primos, que no caso aqui, ó, é uma lista que vai devolver os números aqui, ó. De 1 a 10, os números primos que nós temos são 1, 2, 3, 5 e 7. Tá ok? Aqui nós fazemos esse for aqui, né? Para percorrer essa matriz, essa lista e que vai imprimir todos os números primos na nossa tabelinha, no output auxiliar. Então está aqui, ó, os números primos, ó, prime numbers, tá? Todos os números primos estão impressos aqui. Bom, aqui a gente quis mostrar uma outra coisa aqui, que é o seguinte, por exemplo, eu posso, essa função prime number, eu posso fazer ela com uma func? Posso. É muito prático, por quê? Porque não definir ela como func, você só precisa vir nessa linha aqui. Mas eu posso definir essa função também do jeito convencional. Eu estou querendo explicar aqui o seguinte, a func essas generic delegates, elas são para ajudar. Mas se você quiser, você faz você constrói manualmente uma função, uma delegate, que não é genérica, mas ela faz a mesma coisa que a outra. A única coisa é que a function é uma coisa mais prática. Ela torna a linguagem mais fluente, você não precisa escrever tanto, né? Então, mas para deixar isso mais claro, a gente está mostrando aqui embaixo, ó, eu estou fazendo esse cálculo aqui do número primo, né? Eu estou fazendo aqui prime number, estou aqui definindo, então, essa function como genérica, estou dizendo que é uma function que devolve um booleano. Predicate o que é? Devolve sempre booleano. A function pode devolver booleano ou não. Mas se eu fizer uma function, devolver um booleano, essas duas coisas aqui são exatamente a mesma coisa. Porque simplesmente um jeito diferente de escrever. Então, nós estamos escrevendo a mesma coisa de 3 jeitos diferentes aqui. Vamos ver se fica claro, pessoal. Então, ó, predicate, que é a mais fácil de todos. Número primo, que vai sempre devolver resultado sim ou não. Então, ele implementa esse método que dá funcionalidade para essa delegate, é esse que está aqui em cima. Então, ó, predicate igual a isso aqui. Depois, outra, function, é uma função que recebe um inteiro e vai devolver sempre um booleano. A implementação, x tal que isPrime x, ou seja, testa o número que foi mandado, se for primo, ele devolve true, se não for primo, ele devolve false. Tá bom? Então, ele faz exatamente a mesma coisa que a de baixo, ou seja, a mesma coisa, semelhante aqui, ó.
E tem uma terceira forma de implementar, que é o formato absolutamente tradicional, em que você pega, você escreve aqui uma delegate, que é essa aqui, ó, delegate prime number, ó. Aí pegamos essa function aqui, fazemos um instanciamento dela, ó, delegate prime number, chamada prenom. Qual é o método que vai implementar a funcionalidade dela? É isPrime, que na verdade é o mesmo dos outros três, né? Então, ó, todas essas três aqui, ó, essas três coisas aqui fazem exatamente a mesma coisa, tá? Só que você escreve um pouco mais, um pouco menos numa ou noutra. Espero que isso aí tenha ficado claro, tá? Então, quer dizer, porque às vezes pode pensar que alguma coisa só dá para fazer como genérico. Não é obrigatório. Mas tem vantagens práticas de você fazer essa implementação do jeito que a gente fez, é que você escreve menos, fica um negócio mais... O programa fica mais limpo, né? Então, aqui, só para mostrar que isso aí é verdade, a gente mandou imprimir, ó, esse resultado aqui, estou mandando imprimir aqui, percorremos a lista e mandamos imprimir por cada um dos 3 métodos, tá? Nós estamos imprimindo por cada um desses 3 aqui. E, além disso, ainda estamos mandando imprimir, chamando o método direto. Em vez de chamar através do delegate, estamos chamando direto. E todos eles dão o mesmo resultado. Cabe a você escolher o que é mais adequado para o tipo de programação que você está usando. Então, mostrando aqui, ó, os números primos, tá vendo? Então, todos eles aqui, ó, todos eles dão o mesmo resultado. Ó. Então, o número 1 é primo, true, 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 e falso por quê? Porque aqui eu estou testando uma outra coisa que é is-even aqui, ó, tá? Que é um jeito de chamar também função, tá? Então, essa aqui testa se esse número é paro ou ímpar, tá? Podia ser, se eu pusesse isPrime aqui, dava o mesmo resultado que esse aqui, tá? Então, 2, 1, 2, true, 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 e aqui true também, porque é um número par. E assim por diante, ó, 3 também. Ou seja, as 3 implementações dão o mesmo resultado. Ok? Bom, então agora vamos passar para descrever o terceiro tipo de função predicado, que é uma função que, na verdade, ela não devolve nada. Ela simplesmente ela executa é a action, né? A função que nós estamos vendo agora. Ela executa uma determinada função, mas ela não devolve o resultado. Por exemplo, que função seria essa? No nosso caso aqui, nós estamos usando a action para definir um alerta. Então, ó, nós estamos definindo aqui uma função action, que recebe uma string. Essa função vai chamar userAlert, e ela devolve, essa é a string que ela está recebendo aqui, vai executar essa função, que é console writeLine. Então, esta é a implementação da função. Então, também, estamos implementando em 2 jeitos diferentes, só para dizer que é possível, tá? Então, ó, nesse jeito aqui, usando a generic, já que vai bem de fábrica, né? Então, action string user está definido aqui. Agora, se eu quiser definir como uma delegate qualquer, eu chamo aqui em cima, ó, defino o tipo, como a gente sempre faz, né? Alert string MSG, defino o tipo. Agora, implemento esse tipo aqui embaixo, eu estou instanciando ele aqui. Então, alerta MSG é o tipo. Estou instanciando uma variável aqui, alerta geral, que vai ser do tipo alerta MSG. Implementação dessa variável é o seguinte, ela recebe S e imprime uma linha na console com o conteúdo que tem nesse string. Então, essa é a segunda maneira de fazer a mesma coisa. Agora, para mostrar como é que a gente usa essas funções num programa mais convencional, em vez de ser simplesmente um exemplo como esse, eu fiz um programinha aqui que vai pegar uma lista de elementos e vai filtrar essa lista usando essas funções. Então, para mostrar como é que funciona isso aqui num programa mais próximo de uma aplicação real, nós fizemos esse pequeno exemplo aqui, onde a gente vai criar uma lista e vamos filtrar essa lista aqui usando funções delegadas. Tá? Então, aqui criamos uma lista, está tudo num build aqui, são 2 listinhas aqui, né? Estou criando um build aqui onde a gente gera os elementos para exemplo, né? Como a gente já tinha visto, como é que faz essa geração aqui? Nós vimos aqui, ó, essa função aqui, como é que faz para gerar elementos randômicos aqui, que a gente está usando agora, né? Então, realizamos isso aqui. Então, como é que funciona? Eu pego aqui, por exemplo, um filtro, eu estou querendo selecionar aqui todos os números primos. Está aqui, ó. Selecionou esse número primo. Aqui estou fazendo a mesma coisa. Selecionamos dessa lista também. Então, restaurando a lista, vamos fazer um outro exemplo. Dessa lista aqui, nós vamos selecionar os números pares, e dessa lista aqui, nós vamos selecionar os números ímpares. Então, aqui os pares, e então aqui os números ímpares. Tá? Bom, tudo isso foi feito com funções delegadas, nós vamos ver como é que foi isso agora, descendo lá para o código. Tá? Então, temos aqui um HTML para executar
o display das listas, etc. Temos as funções aqui, que essa função aqui é a função que gera aqueles códigos, aqueles registros de exemplo que a gente viu na primeira parte. Já vimos isso, mas se vocês quiserem, está aqui volta lá para a segunda parte que mostra como faz isso aqui. Tá? E agora, como é que faz a seleção? Então, aqui nós temos a display da lista. Nesse pedaço aqui, a gente faz o display dos elementos que a gente gerou. E aqui embaixo, nós vamos então implementar uma lista fizemos uma select list aqui que tem as opções que a gente dispõe daqui. Na hora que a gente escolher um elemento dessa lista, ele vem para cá, vê qual foi o elemento que foi selecionado e guarda a opção aqui no filtro selecionado. E a hora que eu clicar o botão de seleção, ele vai aplicar o critério conforme a opção selecionada. Então, se foi a 1 que vai selecionar os números primos, o que ele vai fazer? Vai pegar a lista que está sendo mostrada, né? Que é essa lista de pessoas, essa lista de persons aqui, que a gente criou aqui, né? Na geração de registro, a gente criou essa lista, mostramos lá em cima, e agora nós vamos filtrar os elementos dela. Então, para filtrar, nós usamos essa função aqui, persons é a lista, né? Find all, ou seja, ache todos, encontre todos que sejam números primos, ou seja, que devolvam números primos igual a true. Agora, repare aqui, essa função aqui, prime number, ela foi implementada aqui, tá vendo? Como uma função que ela retorna um determinado valor booleano. Eu poderia ter implementado também na forma de predicado, não teria problema nenhum, seria até, talvez escreve até um pouquinho menos. Então, essa aqui, o que ela faz? Implementa prime number, essa aqui implementa o filtro, que também devolve booleano ou não, conforme for o resultado, número ímpar ou número par. Então, a implementação dela está aqui em cima, né? Even numbers, implementa com is-even, odd numbers, implementa com is-odd. O método que implementa está aqui em cima, é muito simples, né? Então, o método que implementa o número par é o seguinte, retorna true se for divisível por zero, sem deixar resto. Depois, ou então retorna aqui false, né, se for divisível por zero, deixando o resto. Ok? Bom, então, feito isso aqui, a gente filtramos esse elemento persons. Quando a gente filtra isso aqui, ele dá um refresh na lista e aparece lá o resultado que a gente quer. Vou mostrar só mais um exemplo. Vamos dizer que eu quero implementar aqui com 16 elementos. Build. Construa a lista com 16 elementos. Build. Construa a lista com 16 elementos. Dessa daqui eu quero selecionar os números primos. Dessa aqui eu quero selecionar os números pares. Filter. E filter. O código que faz isso nós acabamos de ver lá. Pessoal, tem ainda coisas curiosas a respeito de delegates. No próximo vídeo nós vamos mostrar mais alguns truques que dá para usar aí para fazer algumas coisas interessantes com isso. Espero que vocês estejam gostando da série e um abraço, pessoal.